Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando sobre a infidelidade conjugal, como é que se sucede as questões do relacionamento de casal que levam uma pessoa a trair ou a determinar para si mesma um destino de ser traída ou traído. Como que tudo isso se sucede na vida das pessoas. Boa noite, seja bem-vinda, Eliette, Patrick, Eleusa, Rose, Nickerson, sejam todos muito bem-vindos. Engelman, Francineide, que bom ter vocês conosco. Uma galera nova aí. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos falando agora sobre a abordagem da constelação familiar diante dos relacionamentos. Então eu vou começar essa live contando a minha experiência. Desde criança, eu tinha, na minha vivência familiar, em casa, eu recebi uma perspectiva, uma vivência bastante machista, como a maioria de nós, em relação ao relacionamento de casal. E aonde era de um padrão familiar, né, do meu pai, né, o adultério, e obviamente que isso aconteceu, né, no relacionamento dos meus pais. E quando eu me vi em um relacionamento, no começo, né, dos meus relacionamentos, eu sentia dentro de mim uma certa insatisfação com o relacionamento que estava, como se um outro relacionamento fosse melhor. E na verdade eu acabei descobrindo que essa perspectiva, esse desejo, essa necessidade, digamos assim, de deixar aquele relacionamento, ir para um outro ou de talvez trair, vinha muito dessa minha vivência com o meu pai. Porém, o que fazia aquilo ser um impulso forte que me levou a trair nos relacionamentos, no início da minha vida, nos namoros, né? E falar isso aqui é algo que é muito terapêutico, porque a gente vive com vergonha do nosso passado e essa nossa vergonha acaba trazendo a repetição. Então, eu assumir que aconteceu me libera para que não aconteça mais, por mais paradoxal que pareça. E aí eu pude descobrir que o que me levava àquele impulso era muito mais um julgamento em fidelidade à minha mãe. Ou seja, como uma criança que fui, eu tinha o desejo, de alguma forma, de salvar minha mãe, digamos assim, ou de tomar partido na relação. E quanto mais eu rejeitava aquela atitude do meu pai, mais eu me sentia impelido em ter aquele mesmo tipo de atitude, de destino, né? Quem nunca traiu, ou quem nunca foi traído, traída, que atire a primeira pedra.
E o que acontece muito, sistemicamente, como causa de traição, é exatamente esse julgamento às traições do próprio sistema familiar. Julgamento no sentido de raiva, dó ou vergonha. Ou vergonha. Então, é muito importante que o que foi, do jeito que foi, seja acolhido, tenha um lugar no coração da gente. E agora, hoje, a gente está falando de relacionamento conjugal, traição, adultério, mas isso também se sucede na violência, na criminalidade, nos adoecimentos graves. E a perspectiva sistêmica vem trazendo algo extremamente diferente, novo. E eu quero saber de vocês, o que ainda te magoa dos relacionamentos anteriores, né? Você assumir que essa dor tenha acontecido vai te ajudar a se liberar dela. Então coloca aí no comentário, quero ver quem tem coragem de falar que já foi traída, se já foi traída ou que já traiu, né? Quando a gente se abre para um problema, se abre para reconhecer que algo difícil, doloroso existiu, aquilo deixa de se repetir na vida da gente. Então conversa comigo aí. Traga aí as suas dúvidas, as suas questões. Diga, por favor, de onde estão falando. Eu gosto de saber de onde é essa galera. Muito boa noite às pessoas que estão chegando por agora. Grande Orlando Silva, Andevanildo, Carmelo, como é que tá, meu amigo? Seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Oliveira, Roberta, que legal. Muita gente conhecida, algumas pessoas novas, algumas pessoas que eu conheço que são aqui de Goiânia, outras de fora. Que legal. O Temar Borges está trazendo Eu Fui Traída. Isso. E conta pra mim, Temar Borges, se você vivenciou traição no relacionamento dos seus pais. Francineide de Iporá. Alessandra está perguntando, quem nunca? Mas o bom da vida é superar. Exatamente. Exatamente disso que a gente está falando, sobre a superação. Boa noite, doutor. Sou de BH. Aline Maria, muito obrigado pela participação, Aline. Eu morei 3 anos em BH. Belo Horizonte é uma cidade linda. Adoro. E a Josiane, tá? Entrou a Josiana Santiago, 60. Seja bem-vinda. Beta Forever está trazendo. Já fui traída. A falta de atenção, dedicação ainda me incomoda quando não acontece. Roberta de Cuiabá. Oh, legal, Roberta. Eu sou cuiabano também. Seja bem-vinda. Minha conterrânea. A falta de atenção, dedicação ainda me incomoda quando não acontece. Sim. O que acontece muitas vezes em um relacionamento, Beta Forever, já entrando um pouquinho mais no conteúdo, muitas vezes nós não nos colocamos totalmente presentes no nosso relacionamento como um homem ou como uma mulher. Porque as pessoas têm o feminismo traz muito essa questão de igualdade entre homens e mulheres. Só que não existe igualdade. Não existe igualdade. Um homem não é igual a uma mulher de forma alguma, não tem como ser. O homem é muito diferente de uma mulher e uma mulher é muito diferente de um homem.
Porém, ambos têm o mesmo valor. Ambos têm, em funções diferentes, em jeitos de ser diferentes, o seu valor, que é proporcional um ao outro. Um homem e a mulher têm o mesmo valor, mas com funções diferentes. E essas funções não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Essas funções, elas foram determinadas na evolução da humanidade. Nas dezenas de centenas de milhares de gerações, aonde o homem assumiu um papel de liderança, de enfrentamento, de coragem, de um certo comando, de uma posição de proteger a prole e a mulher. E a mulher, ela nesses conjuntos de gerações, que foi o que deu certo, tanto é que a humanidade prosperou, se mantendo sobre a Terra, né? Porque se nós não tivéssemos bem adaptados, teríamos entrado em extinção, como muitas outras espécies. Mas, porém, desse jeito veio dando certo. E a mulher, ela assume uma postura, uma posição dentro do relacionamento, onde ela aceita ser protegida pelo homem. Onde ela aceita e se agrada de ser provida pelo homem. Aonde ela tem a capacidade de dar ao homem carinho, de dar à prole carinho, na forma, muitas vezes, inclusive do seu servir. A mulher serve a família, a mulher serve ao homem de alguma forma, como um agrado, entende? Como uma moeda de troca numa relação que é de troca, que não tem como ser uma relação onde um só dá. Sempre um dá e o outro recebe. E muitas vezes as mulheres, elas estão assumindo hoje um papel muito dentro do masculino. E aí o que acontece? Um homem numa relação onde a mulher é mandona, é intransigente, onde ela faz questão de ter o domínio do que vai acontecer e como vai acontecer, a hora que vai acontecer. Uma mulher que não pede, no mínimo, a opinião do homem para fazer as suas coisas, para ter as suas ações, as suas realizações. A mulher que se sente totalmente independente do homem na relação, ela não estará ao lado dele. E logo esse espaço vazio será preenchido por outra mulher, que se posicione na postura do feminino, que é o que o masculino procura. Uma mulher que esteja no feminino. E aí muitas vezes a traição acontece. Quem, diante dessa nossa explanação, consegue perceber que mulheres estão nesse padrão de masculinidade, digamos assim, não no sentido sexual da palavra, mas no sentido de estar dentro da polaridade da energia masculina, de liderança, de comando, de enfrentamento dentro da relação. E quem de vocês, homens, estão fora das suas, digamos assim, da posição do homem e assume uma posição mais passiva, que espera mais a mulher que faça as coisas e tome as decisões? O que também é uma desordem. Uma mulher que tem um homem ao lado, que o Bert Hellinger chama do homem filhinho da mamãe. Por quê? Muito ligado à esfera materna, ele sempre está esperando o comando de uma mulher. E aí não ocupa um lugar de homem na relação. Sim, de filho.
E aí essa mulher tem que ficar cuidando desse filho. E aí o espaço fica vazio dos dois lados. Tanto o homem não vai sentir bem ao lado dessa mulher, não vai se sentir completo ao lado dessa mulher, e vai procurar uma outra mulher, ainda que buscando a mãe nessa outra mulher também. Quanto essa mulher, tendo esse homem ao lado, que não assume uma postura mais de energia do masculino, de comando, de liderança, de decisão, de enfrentamento, de provimento, essa mulher também vai ficar sem um homem ao lado. Vai estar com uma outra pessoa na postura do feminino também. E aí feminino com feminino compete. Os dois querendo carinho, o homem querendo carinho, querendo proteção, e a mulher querendo proteção. E eles não conseguem. Né? Então, por um outro lado, também os dois na postura do masculino vai dar choque, vai dar uma competição, e o relacionamento tende a acabar, muitas vezes pelo adultério, que acontece justamente nesse contexto, onde o espaço de uma mulher estava vazio e o homem procura outra, ou o espaço do homem estava vazio, por mais que estejam casados, por mais que tenham um contrato assinado lá. O espaço estando vazio, ele vai ser preenchido por um outro homem, por uma outra mulher, que esteja na postura do feminino e na postura do negativo, do masculino ou do feminino. Ou seja, condizente, né? Beta Forever e quem mais está aqui conosco, conta pra gente que ficha que cai quando eu falo de tudo isso. Por favor, galera, traz seus insights, tragam as suas dúvidas. A participação de vocês é muito importante, eu estou aqui para vocês, então manda brasa. Me usa, aproveita de mim, fiquem à vontade, tragam as suas dúvidas, eu estou aqui para contar para vocês o que vocês quiserem saber, entendeu? Então eu preciso saber o que vocês querem. Então a Jerusa está falando de Goiânia, fui traída, dói muito. A Eliette está falando também. Doutor, por que vergonha traz repetição? Não entendi. Muito importante essa pergunta, hein, Nayara? Obrigado. Eu vou explicar por que a vergonha traz a repetição. Com certeza. Um minutinho só. Ver a resposta da galera aqui, que eu gosto de conversar mesmo com vocês. A Lu Marques, de Minas Sul, Goiás, interior, Rio Grande, a Rose Machado. Que legal. Sejam bem-vindas. Letícia está trazendo a sensação que temos quando somos traídas onde errei, onde não fui boa o suficiente. Interessante, Letícia. Faz todo sentido esse sentimento. Onde foi que eu errei? As pessoas que trouxeram aí, que foram traídas, que relataram aí, ou os que não relataram. Compartilhem comigo quem aí vivenciou o adultério no relacionamento dos pais. Ou dos avós, ou de avós ou pais, é o que mais traz reflexo. Fui traído e meu casamento de 30 anos terminou. Lu Marques, nossa Lu, esse é um contexto muito comum, sabe? No consultório, no atendimento, né, como terapeuta individual, como constelador familiar, nós pegamos muitas dinâmicas de sofrimento no relacionamento de casal, muito relacionadas à traição. A Temar está trazendo. Sim, minha mãe dizia que meu pai a traía. Mudamos até de cidade devido a essa traição. Mudamos primeiro, depois meu pai foi encontrar conosco. Temar Borges. Obrigado pelo depoimento, pela participação aí. O comentário de vocês para mim é muito, muito importante. Agora uma outra pergunta que eu te faço que é muito importante. Até para isso deixar de fazer você voltar a ser traída. O que você sente quando você se lembra dessa época? O que você sente se você cria uma imagem na sua mente do seu pai traindo a sua mãe com outra mulher? Qual é a sensação que você tem quando olha para essa imagem?
Conta pra mim aí. Doutor, sou casado há 13 anos. Tempo esse que tenho de inúmeras traições. Também já pensei várias vezes em separar, mas temo por mim e por meus filhos, ou seja, consequências. Aline, obrigado, Aline Maria, pela participação. Isso é um contexto muito comum também, viu, Aline? Mas que, na verdade, provavelmente encontra uma motivação muito mais profunda do que essa, entende? Os nossos filhos, eles são os nossos frutos. Uma árvore amarga no relacionamento, uma árvore que tenha sofrido muito no relacionamento, vai necessariamente dar filhos, dar frutos que vão sofrer no relacionamento. Entende? Então isso já é até uma parte da psicopedagogia sistêmica que eu já adianto para te ajudar a se liberar pelo menos dessa crença. Mas cá comigo, né, pensando e até pela experiência de contextos semelhantes, o que te mantém num relacionamento assim é uma necessidade, um desejo, ainda que inconsciente, de honrar alguém que foi traído do seu sistema familiar. Mamãe, vovó, conta pra mim aí, quem que foi? Ou o seu próprio pai? E essa é a motivação mais determinante para que você se submeta a manter-se num relacionamento onde é traída várias vezes. Mas, aqui, de forma alguma, a gente fala em certo ou errado. De jeito nenhum. Aqui nós estamos falando de caminhos que dão mais sofrimento e caminhos que dão menos sofrimento. E aí a pessoa passa a ter uma maior liberdade de escolha. Principalmente que os mecanismos que mais nos levam a mais sofrimento são mecanismos inconscientes, que nós estamos estudando eles aqui. Tá? Então conta pra mim aí se você tem na mente essa questão na família. Muito obrigado pelo depoimento, pelo comentário de todos vocês, tá? Andréa Lima está trazendo, já traí meu marido, ficamos 2 anos separados, vivi muitas turbulências e hoje, com o meu marido, pai dos meus filhos, me sinto em paz. Que legal, Andréa, parabéns pela coragem, pelo desprendimento de dizer que isso faz parte do seu passado, que isso aconteceu realmente. Quando a gente deixa de sentir dor pelas nossas próprias falhas, a gente deixa de ficar se culpando e se condenando. E a autocondenação é uma tragédia. Quantas pessoas nutrem a culpa nesse sentido? Nossa, como eu pude trair, ou como eu pude fazer isso ou aquilo, como eu pude vacilar, como eu pude ser desonesto com aquela pessoa. E essa culpa vai trazendo para a pessoa um destino de mais e mais sofrimento. Então a gente tem que olhar para o nosso passado, mesmo um passado de erros, e agradecer. Foi assim, eu não fui capaz de fazer diferente, eu não consegui fazer diferente, né? E quando eu traí, eu não consegui fazer diferente. Eu estava, de certa forma, honrando através de conteúdos inconscientes. E você também, né? Porque quem trai é muito julgado, mas quem trai também tem um sofrimento. O sofrimento de não se sentir satisfeito com o próprio marido ou com a própria esposa naquele momento. Vocês acham que isso é pouco sofrimento? É muito sofrimento. A pessoa passa por sofrimento. E o sofrimento da culpa que vem depois. Então, ninguém gostaria necessariamente disso, sabe? Todo mundo gostaria de estar satisfeito, alegre com o parceiro ou com a parceira. Até porque quem trai tem pavor da ideia de ser traído ou traída, por justamente julgar, criticar e condenar as traições, principalmente do próprio sistema familiar, principalmente de papai e mamãe, né? Orlando Silva está trazendo, em relação aos meus pais, nunca houve caso de traição.
hoje estão com 50 anos de casados. Excelente. Eu estou separado há 2 anos e não houve caso de traição. Porém, fui muito cuidador e não deu certo. Ah, entendi. Muito interessante você ter trazido essa parte aí, viu, Orlando? Esse negócio do ser cuidador, porque nesse relacionamento onde eu traí, a dinâmica que acontecia era exatamente essa. Eu me sentia responsável por aquela namorada naquele momento. Ela tinha muitas dificuldades e eu agia como pai dela, como se eu fosse tutor dela, como se eu fosse superior a ela. E ao mesmo tempo, olha só que dinâmica que estava desordenada e adoecida. Ao mesmo tempo, ela era muito intransigente, digamos assim, muito mandona, tudo tinha que ser do jeito dela. E por um lado eu me submetia. Por quê? Honrando a minha mãe, né? É como não tendo tomado a minha mãe, decorrente dos sofrimentos que ela teve nesses contextos de traição, eu atraía para perto de mim alguém para representar a minha mãe, que no caso era minha namorada naquele jeito. Então eu meio que obedecia a ela, num papel meio submisso de filho. Mas ao mesmo tempo, é como se eu falasse assim, não, olha que dinâmica, não tem problema isso não, entendeu? Ela é assim mesmo, eu aceito ela assim mesmo, é porque eu preciso cuidar dela, ela não faz por mal. E ao mesmo tempo que ela tinha rejeições em relação ao pai, traumas em relação ao próprio pai, e eu estava ali representando o pai dela, querendo cuidar, e ela representando a minha mãe. Ou seja, não tinha um equilíbrio na relação de troca. Todos os dois se consideravam um maior que o outro na relação. Isso é catástrofe numa relação, você se considerar maior ou melhor que as outras pessoas. Que o outro, que o parceiro ou a parceira. Então, obrigado pela participação aí, Orlando. Me fez lembrar disso, que explica, e muita ficha vai cair aí para vocês, nesse tipo de dinâmica. Tayane está aqui perguntando como superar uma traição. Excelente pergunta. Deixa eu ir lá mais para baixo, muitos comentários. Obrigado, gente, pelos comentários aí. Fico muito feliz que vocês estejam aí participando. Por mais que eu não consiga ler todos, mas é importante para vocês verem as experiências um dos outros. Com certeza nós estamos unidos aqui por um propósito de autodescobrimento, por um propósito de sair dos sofrimentos, né? Por mais que naquele momento, olha só, à medida que eu vim me tratando com a constelação familiar, por mais que naquele momento onde eu traí, naquele relacionamento, aquilo era algo difícil de controlar, hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande, eu tenho um prazer muito grande, é leve demais para mim ser fiel. Hoje. É tranquilo. É natural para mim eu me sentir satisfeito com a minha esposa. Algo que antes não. E isso só aconteceu porque eu tomei no meu coração o meu pai como é e a minha mãe como é. E o relacionamento deles do jeito que foi. Porque existia ali uma dor em que o meu pai estava sempre insatisfeito com a minha mãe. E de alguma forma eu o imitava. Quando eu concordei, quando eu olhei para os conflitos, e agora eu já estou respondendo por que a vergonha faz repetir. Assim como a vergonha faz repetir, a raiva faz repetir, a exclusão, de qualquer forma, ela faz repetir. Então, quando eu olhava para os meus pais
e julgava o relacionamento deles, e eu acabava determinando, julgando como errado, ruim. Nossa, isso é indigno de pertencer. Gente, o que acaba com a nossa vida, o que acaba atraindo um monte de tragédia para a vida da gente, é justamente a rejeição. É justamente o querer mudar as coisas. Querer mudar principalmente o passado. É a dor, o ressentimento. Então, quanto mais eu olhava com dor para o relacionamento dos meus pais, com a arrogância e a prepotência de quem bate no peito e fala assim, ó, vocês não sabem ter relacionamento não. Eu que sei como que tem que ser, como que era para ter sido o relacionamento de vocês, meus pais. Olha a arrogância. Essa arrogância, ela faz em um nível profundo e totalmente inconsciente, fora da minha capacidade de perceber isso facilmente, só quando há um processo introspectivo ou esse tipo de proposta aqui, que a gente consegue perceber. Mas, a princípio, a minha essência, que é metade meu pai, metade minha mãe, dá seguimento àquilo que eu acredito que é meu pai e que é minha mãe. Então, quando eu olhava para o relacionamento dos meus pais e julgava, criticando com raiva, ou com vergonha, ou com medo daquilo, considerando que aquilo era ruim, a minha essência traçava para o meu futuro acontecimentos semelhantes de um futuro semelhante. Então é isso que faz a vergonha, a raiva, a crítica, o julgamento, ou a dó, repetir. Gente, isso é muito importante. Então eu vou repetir aqui para vocês entenderem. Olha só. Mas antes de eu explicar melhor esse mecanismo quântico, eu vou ler um pouquinho mais de comentários aqui, que eu estou adorando a participação de vocês. Por favor, fiquem à vontade, tragam aí seus depoimentos. A Zamara Frazão está trazendo. Eu vivenciei traições do meu pai com minha mãe. Ele perdoou, mas eu não consigo perdoar traição. E geralmente eu sou muito autoritária e não sou submissa no relacionamento. Talvez isso impeça eu firmar com... Samara, você pode ter certeza que isso atrapalha pra caramba. O que acontece? Atrapalha muito. E de parar no relacionamento. E quando parar, provavelmente vai ser um homem que não está muito no masculino. Porque se você é muito autoritária, você compete com o homem. E o homem vai ficar do seu lado se ele for aquele que precisa obedecer. Aquele que está esperando o comando. Mas esse que está esperando o comando também não enfrenta a vida, não provê o lar. A mulher também não se sente satisfeita com um homem assim ao lado. Muito obrigado aí pela participação. Estamos tendo aqui, com certeza você está tendo vários insights, porque na verdade é a modificação da postura íntima. Olha só, e alguém ali atrás perguntou como superar uma traição. Como superar uma traição? É o seguinte, você entende que você não é vítima. E que se você foi traído ou traída, você quis, mesmo que num nível inconsciente, ser traída. Infidelidade às pessoas traídas do seu sistema familiar. Ninguém vive algo que não tenha desejado, mesmo que num fórum íntimo e inconsciente. Então, não existem vítimas. Não existem vítimas. Então, primeiro você entende isso. Então, algo em você atraiu aquilo acontecer para você. Algo em você atraiu um homem que trai. Ou algo em você atraiu uma mulher que trai. Então, tem essa responsabilidade.
E depois eu vou te dar mais um motivo para abrir mão de querer mudar o passado. Guardar mágoa, se ressentir, ficar grilado, ficar com raiva da traição do relacionamento anterior, vai aumentar a chance de você ser traída novamente. Aquilo que a gente rejeita, a gente atrai. Um mecanismo quântico, uma lei de atração, que vem através da imagem mental criada, mesmo que sendo rejeitada. Inclusive, essas imagens mentais rejeitadas, eu até perguntei antes ali para alguém qual é a sensação, acabei não vendo um comentário que ela respondeu, qual será a sensação, qual é a sensação que você tem quando vê a imagem disso, do pai traindo a mãe e da mãe sofrendo com aquilo. Então, a visualização dessas imagens, elas nos ajudam a tratar esses traumas. E a gente faz isso na meditação sistêmica. E a meditação sistêmica, ela é esse processo onde a gente olha para a nossa história diante dos relacionamentos. E a gente vai poder fazer uma meditação sistêmica hoje para tratamento do relacionamento de casal, tá bom? Vamos fazer junto uma meditação sistêmica já daqui a pouquinho. Essa meditação sistêmica que a gente vai fazer agora, essa vai ser específica para relacionamento de casal. Porém, existem meditações sistêmicas que nos liberam para o dinheiro, para a alegria, para o sentimento de segurança, para o sucesso profissional, para a saúde física. Então, existem várias formas de acessar o nosso inconsciente profundo através dessas meditações sistêmicas, que todas fazem um processo de integração, de acolhimento das coisas do jeito que são. Mas, olhando para essas coisas que aconteceram, que doem, toda vez que você olhar para uma imagem do seu passado e doer, essa imagem está sabotando o seu futuro com a repetição dela mesma. E aí, a gente faz isso no consultório, né? Através da constelação familiar. Eu faço individualmente no consultório e online, tá? Se você é de qualquer lugar do Brasil quiser fazer uma constelação online comigo, me chama no direct, que a gente faz por vídeo chamada. E eu dirijo também as meditações sistêmicas guiadas, que são verdadeiras constelações através da imaginação, através da criação de imagens mentais, através da projeção criativa, são verdadeiras constelações. A gente realiza também através do programa de meditação sistêmica para produtividade, que nesse momento nós estamos conduzindo uma turma, inclusive temos algumas alunas aqui na live hoje, esse é um curso totalmente online, que usa a meditação sistêmica e a constelação familiar num programa de 4 semanas. Tá? Mais para frente a gente vai abrir uma nova turma, mas por enquanto não temos uma previsão da turma do programa de meditação sistêmica para produtividade ainda não. Mas nós temos a previsão e realizaremos no dia 13 e 14 agora de dezembro o treinamento Luz na Consciência. Vocês que me seguem devem ter visto no meu feed vários depoimentos de pessoas que realizaram o treinamento Luz na Consciência, que é o meu treinamento presencial realizado aqui em Goiânia. São 2 dias, na sexta à noite, no dia 13, das 19 até as 22h30. A gente faz o renascimento, rebirthing, que é um processo realmente transformador, é um processo de ressignificação de traumas de gestação, algo simplesmente uma vida antes, outra depois. Sem exagero nenhum. Pode perguntar para quem já fez um rebirthing. E no sábado a gente trata várias questões com a constelação familiar. E aí é das 8 da manhã às 18 horas. A gente, no sábado, trabalha várias questões de constelação familiar diante do dinheiro, diante do relacionamento de casal, diante da sensação de alegria, de segurança, da saúde orgânica, do sucesso profissional. Então, todas as nossas travas sistêmicas que tratamos dentro de uma constelação familiar, a gente trata também em grupo no treinamento Luz na Consciência.
As inscrições ainda não estão abertas e é só você ficar de olho nas minhas redes sociais aí que logo a gente vai abrir as inscrições, tá? Mas eu já estou avisando para vocês irem se programando aí para dia 13 e 14 poder estar com a gente presencialmente aqui em Goiânia, tá bom? Quem puder, vai ser um prazer e uma honra estar com vocês. E já já a gente vai fazer a meditação sistêmica guiada, direcionada para o relacionamento de casal, agorinha, ao vivo com vocês, tá? Lunicácio Assunção, aceitei um homem, me traí por 9 anos, a ponto de perdi minha autoestima, perdi a vontade de viver e engordei 40 quilos. Ele foi embora com de 20 anos, mais jovem, falando que sou velha e gorda. Então, Lunica, é o seguinte, você aceitou uma traição por 9 anos, certo? Algo em você, óbvio, que necessitava viver aquilo, senão você tinha saído, entende? É esse algo dentro de você que também te sabota em várias outras áreas da vida. E se você descobrir o que é esse algo dentro de você, que ainda quer sofrer, você vai ter a liberdade de escolha. Ok? E o que a gente trabalha aqui são essas liberdades de escolha. Então, de tudo que eu falei aqui, se tem algo que já está dando errado, que você já age equivocadamente, já se corrige para poder ter um bom relacionamento lá na frente. Por exemplo, se você julga, rejeita ou critica o relacionamento dos seus pais, você sabota os seus relacionamentos. Então já abre mão do julgamento dos pais. E é isso que a gente vai fazer na meditação sistêmica agora. Então fica com a gente aí que você precisa disso. Se você olha para os relacionamentos anteriores, para as traições anteriores, e guarda dor e guarda mágoa, isso está sabotando o relacionamento que vem depois de novo. Se você olha para o seu passado de relacionamentos, ou seja, mesmo que não tenha sido traição, que tenha sido um abandono, que tenha sido qualquer coisa assim, dos relacionamentos anteriores, se você guarda dor, vai dar problema. Se você se coloca na postura do masculino estando ao lado de um homem, isso vai dar problema, porque o homem tende a estar na postura do masculino também, e aí o espaço de mulher fica vazio e ele caça outra. Entende? Então, se tem alguma coisa disso que caiu ficha para você aí, já muda dentro de você. Não haja mais assim. As mulheres que são muito linha dura, muito decididas, muito machão, tem que aceitar um pouco mais ser cuidada pelo homem. Entende? Dá a oportunidade do homem fazer o papel do homem e fazer o papel da mulher. E o homem é a mesma coisa, assumir o papel também, né, de homem, que é um papel, não estou falando entre certo e errado, pelo amor de Deus, gente. Estou falando que por dezenas e dezenas e dezenas e centenas de milhares de gerações, isso veio se repetindo e é assim que vem dado certo. Eu estou falando para vocês, o que mantém um casal unido, o que separa um casal, simples assim. Não é certo nem errado. Quando o homem está na postura do masculino, que eu expliquei qual é. Quando a mulher está na postura do feminino, que eu expliquei qual é. Eles permanecem juntos, por uma complementação. Nenhum é maior que o outro, na mesma altura. Inclusive, isso é muito importante ser dito. Não se pode se considerar melhor do que o outro, do que o parceiro ou que a parceira, ou melhor do que a família, ou do que os próprios pais deles. Isso também é uma desordem muito grande quando acontece, tá? Nosso tempo é muito rápido nessa live, hein? Passa voando. Então vamos fazer a meditação sistêmica guiada agora. Quem está comigo para fazer essa meditação sistêmica guiada, diga eu, e já vai indo para algum lugar um pouco onde ninguém vai te incomodar pelos próximos 5 minutos, 6 minutos mais ou menos. É uma meditaçãozinha de 6 minutos que eu vou te guiar agora e que você vai ter a possibilidade de se destravar para com o relacionamento.
Principalmente para quem já teve história de traição. E eu vou adiantar logo, dói. Vai doer, não vai ser fácil você fazer essa meditação, não. Mas pelo menos que doa pela última vez. É esse o preço que a gente precisa pagar. Deixa doer agora para não doer de novo no futuro. Então vamos pagar o preço. Quem está comigo, diga eu, por favor, aí. Vamos junto. Que legal. Eita, vamos lá. Legal, Tânia. Obrigado, gente, por estar comigo aqui nesse processo. Sem vocês, nada disso faria sentido, gente. Eu estou aqui para que vocês se transformem, se inspirem em suas transformações. Eu não estou aqui para quem quer engavetar um conhecimento em algum lugar. Não. É por isso que eu quase sempre faço a meditação sistêmica na live. Porque é importante demais que tudo isso que eu falei haja dentro do coração. E a meditação sistêmica faz isso, ok? Então, eu vou puxar... Eu coloquei uma música. Vocês estão conseguindo escutar bem a música e bem a minha voz? Sim? Ok? Estão escutando bem a música e a minha voz, sim? Beleza. Então feche os seus olhos, sinta todo o seu corpo relaxar. E agora, de olhos fechados, você vê em sua tela mental a imagem dos seus pais. Eles estão conversando. Eles estão um na frente do outro. Eles estão se relacionando. Como é essa imagem? Qual a lembrança que te vem do relacionamento dos seus pais? Qual é o juízo de valor que você faz? Qual é a conclusão que você tem de como foi o relacionamento dos seus pais? Se você olha para isso e sente que foi doloroso, que foi sofrido, que não deveria ter sido assim, você estará levando para a sua vida também o mesmo. Olhe para essas imagens onde os seus pais sofreram nos conflitos dos relacionamentos deles. E diga dentro do seu coração: está tudo bem. Eu desisto de interferir. Do jeito que foi bom. Muito obrigada, muito obrigado, meus pais. E agora você se lembra de um momento bom dos seus pais, onde eles estiveram em paz, onde eles se curtiram. E você conclui e prefere olhar para essa imagem. Se houve briga, se houve traição, houve também amor, houve também sexo, houve também prazer. E você prefere considerar que a relação dos seus pais, do jeito que foi, valeu a pena. Porque dessa relação você nasceu. Não faz sentido reclamar. Não faz sentido rejeitar a história que te deu vida. E no fundo da sua alma, você diz aos seus pais: foi perfeito do jeito que foi. Repita, diga em voz alta: para mim, o relacionamento de vocês foi perfeito.
Pode ser que não seja fácil dizer isso, mas o seu relacionamento será perfeito somente quando você afirmar isso e sentir como uma verdade. Meus pais, o relacionamento de vocês foi perfeito. Foi perfeito porque me deu a vida. Para mim, foi perfeito. Eu desisto do julgamento e da crítica. Diga em voz alta: por favor, papai. Por favor, mamãe. Me abençoem para que eu possa ter um bom relacionamento. Olhe nos olhos dos seus pais e sinta as bênçãos que todo filho humilde recebe. Sinta no seu coração que você é pequeno diante dos seus pais e que a relação deles te deu vida. E você olha para eles e diz: muito obrigada ou muito obrigado. Veja como seus pais te olham. Veja o que muda no olhar dos seus pais. E agora, tendo recebido as bênçãos dos seus pais, você segue para a vida e se lembra dos relacionamentos amorosos que teve no passado. Em sua tela mental, passa cada um deles, principalmente os que foram mais dolorosos. Você vê passar à sua frente todos aqueles companheiros ou companheiras do passado. Você percebe as lembranças. Talvez venha mais fácil os momentos sofridos. Talvez as imagens mais marcantes tenha sido da separação. Talvez doa muito olhar para isso agora. Mas você está disposta a pagar o preço. O preço de assumir a sua responsabilidade diante de tudo o que aconteceu. O preço de receber a vida do jeito que ela é, mesmo com as separações. E olhando na face de cada um desses ex, ou dessas ex, você diz, diga em voz alta, sentindo no coração, principalmente para aqueles relacionamentos que mais doeram. Diga: eu sinto muito. Tudo que eu te dei com amor. Tudo que você me deu, eu recebo com gratidão.
fico com a minha parcela de responsabilidade. E você fica com a sua parcela de responsabilidade. Está tudo certo. E agora te vem à mente os momentos alegres dessas relações. Os sorrisos e as descobertas que tiveram juntos. O sexo. A alegria que teve ao lado dessa pessoa. E lembrando que por um lado também foi bom. Você diz, muito obrigado. E aos poucos, movimentando as mãos, movimentando os pés, você pode ir voltando para o aqui e para o agora. E cada um ao seu tempo poderá abrir os olhos. E aí, galera, como foi? Quero ver o depoimento de vocês aí. Como é que foi a meditação guiada de hoje? Quem teve dificuldade? Qual foi o sentimento de antes e o sentimento depois? Comenta aí pra gente, que temos só 2 minutinhos juntos, que peninha. Ah, obrigado, Mônica, pelo depoimento aí, pelo feedback. A Mônica tá falando libertador, Kelly, muito bom. Alessandro, maravilhoso. Rose Machado, muito bom. Muita dor no peito, até Mar Borges. Que legal. Isso, o sintoma físico, ele nos fala muito, sabe? Muita informação. Dor no peito é a dor no coração mesmo. É a dor do sentimento. É porque pra você ainda dói, Temar Borges. Aos poucos você vai abrindo mão da dor. E você vai ver que você vai olhar essas mesmas imagens e não vai doer tanto. Vem participar com a gente do treinamento Luz na Consciência. Lá nós temos várias dessas meditações sistêmicas e dinâmicas psíquicas e corporais de liberação de impedimentos. Tanto da parte do relacionamento quanto das outras áreas de atuação da vida da gente. Muita dor no peito. Foi maravilhoso. Liberdade, que legal. Aline Maria. Eu senti muita falta de ar. A falta de ar fala a respeito de um certo medo, né, Aline? Com certeza. A relação dos seus pais tinha violência? Jerusa, fofinha, dor no coração. Legal, foi muito bom. A Tayane está trazendo, foi muito bom pela primeira vez. Vi meus pais felizes com o meu relacionamento. Que legal! Nossa, Tayane, é legal quando a gente tem essas sensações, né? Parabéns mesmo pela entrega ao processo. Bom, muito obrigado. Reunildes está falando. Reunildes dormiu, Reunildes. Oh, meu Deus. Sério, mesmo sentada você dormiu? Tem gente que gosta de fazer as meditações deitado, sabe? Aí, fazer deitado para dormir é um passinho, porque a gente relaxa muito o corpo. Mas, muitas vezes quando a gente dorme é porque a gente não quer ver aquilo, entende? Algo nosso é muito doloroso olhar e a gente acaba não querendo ver. A Linda Alves trouxe sentir leveza no coração no final. Que legal, Linda. E conta pra mim, Linda, no começo foi leveza? Né? Provavelmente não foi, no começo é difícil. Mas quando a gente executa a mudança íntima, puf, cai uma ficha e tudo melhora. Foi muito bom, Tânia falou uau, gratidão, entendi muitas coisas. Que legal de hoje. Tânia, gratidão.